Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 5. Vou tentar aqui fazer uma breve reflexão. Gênesis capítulo 5, verso de número 24. Gênesis 5, verso 24. Diz assim as Sagradas Escrituras: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e estamos diante dela, Senhor, pedindo que o Espírito do Senhor nos conduza, abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração. Eu te peço, ajuda-me a concatenar as ideias e transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos corações nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, e derrama a presença doce do Santo Espírito neste lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém. O capítulo 5 de Gênesis, o Moisés está contextualizando as duas gerações, descendentes de Adão. Lembre-se que Adão tinha 2 filhos, Abel e Caim, e Abel foi morto por Caim. E então Adão e Eva tiveram o 3º filho, chamado Sete. E Sete é o pai deste Enoque. E quando você lê o capítulo 5, você percebe 2 Enoques. Um Enoque na geração de Caim e um Enoque na geração de Sete. O que nós estamos lendo e estudando é o da geração de Sete. Sete foi o filho que Adão e Eva tiveram para substituir, na verdade, os propósitos que Deus tinha na vida de Caim. Por Caim ter sido morto, por Abel ter sido morto, então Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete, e este filho, ele substitui os planos e os propósitos de Deus, que eram para, na verdade, o Abel. Então, quando você está olhando aqui para o texto, você encontra esse texto dividido também em 3 partes. A primeira parte, a gente se concentra no nome. Quem foi esse Enoque? Então, esse Enoque foi essa pessoa que eu disse a vocês. Ele foi alguém que marcou a sua geração, que diferenciou o jeito de viver da outra geração e do outro Enoque. O outro Enoque, por ser descendente de Caim, ele também participou da introdução da poligamia, do assassinato. Se você ler, você vai perceber que o outro Enoque fazia parte de todas essas tragédias consequentes do pecado de seu pai. Mas este outro Enoque, ao qual estamos mencionando, ele fez toda a diferença vivendo numa geração que a Bíblia aponta. E estes viveram, você pode ler que vai mencionar, este viveu tantos anos. A outra geração não diz que viveu tantos anos. Justamente para sinalizar que as pessoas que vivem fora da presença de Deus, os seus dias não são contados. Os seus dias, na verdade, não foram vividos, eles apenas existiram. E esta geração, por viver na presença de Deus, ela tinha os seus dias contados. Agora, substitua esse nome Enoque pelo seu nome. E aplique para a sua vida. Tente descobrir que tipo de vida você tem vivido. Que Adão eu e você temos representado. O primeiro Adão caído,
Ou o segundo Adão que a Bíblia fala perfeito, que é a figura de Cristo. Então, como temos nós vivido? Como o Enoque, da descendência de Caim, perverso, pervertido, sujo pelo pecado, ou temos vivido como este Enoque, da descendência de Sete, que deu prosseguimento a um povo que conhecia Deus, que vivia para Deus e que tinha comunhão com Deus. Quando você substitui esse Enoque pelo seu nome, você consegue perceber se existe realmente esta vida com Deus? As atitudes do dia a dia, as decisões que tomamos, elas realmente glorificam a Deus? Elas fazem jus ao Enoque da descendência de Sete, ao Itamar da descendência de Sete? Então, reflita nisso. Esta é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto está a partir deste verbo: andou com Deus. Então, preste bem atenção. Olha como o verbo está: andou com. O que isso significa? Significa que o sujeito da frase é quem determina o ritmo da nossa caminhada. Andar com é o mesmo que eu dissesse: eu vou andar com o Rafael, então eu tenho que andar nos passos do Rafael, e não o Rafael andar nos meus passos. Então você percebe que Enoque andou com Deus, e por ele andar com Deus, ele andou do jeito de Deus. É engraçado que nós somos seletivos. Nós escolhemos as pessoas com quem queremos andar. E quando nós as escolhemos com alguns critérios. Se você é uma pessoa que serve ao Senhor, você não vai ficar andando com quem não tem o pensamento que você tem. Porque se você começar a andar com eles, vai acontecer o que está lá no Salmo 1. Nós devemos andar no sentido de influenciar essas pessoas. E aqui você percebe que nós estamos vivendo um momento de pessoas que estão andando com Deus, mas querendo ditar uma forma de Deus agir e de Deus fazer, como se Deus estivesse andando com elas e elas fossem o sujeito da oração. Mas o texto está muito claro: o sujeito da oração é Deus. E se eu quero andar com Deus, tem que ser do jeito de Deus. Tem algum texto que prova isso? Tem. Amós, capítulo 3, verso 3, um texto usado fora de contexto por muitos pastores. Mas lá o profeta Amós estava se dirigindo ao povo de Israel, que estava vivendo em pecado, não andando conforme Deus queria que eles andassem, e o Amós diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Deus perguntando através do profeta ao povo de Israel. E Deus continua perguntando a mim e a você se é possível Ele andar conosco do jeito que nós temos andado. Então perceba, andar com Deus não é fazer com que Deus haja como eu quero. Andar com Deus é nós nos submetermos do jeito de Deus. E como que se anda com Deus? Vamos pegar o próprio Enoque. Hebreus capítulo 11, verso 5.
andou por fé. E o verso 6, o autor aos Hebreus faz questão de explicar o que é fé. Ou melhor, que fé que o Enoque andou? Ele explica dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós quisermos andar com Deus, tem que ser por fé. E fé nada mais é do que obediência. Fé não é conseguirmos as coisas de Deus. Fé é crermos que aquilo que Deus diz é verdade. É crer que naquilo que Deus disse vai acontecer. É crer naquilo que a nossa mente diz para não crermos, mas nós nos sujeitamos àquilo. Isso é fé. E existem hoje dois tipos de fé: a fé obediente e a fé pragmática. A fé pragmática é aquela fé que faz de Deus um meio para alcançar o que eu quero, um meio para obter os desejos do meu coração, um meio para pressionar Deus. Esta não é a fé que agrada a Deus. Não foi este tipo de fé que Enoque exerceu andando com Deus. Me veio à mente duas figuras: os evangélicos e os discípulos, a fé dos evangélicos e a fé dos discípulos. A fé dos evangélicos é representada pelo Jacó. Lembram de Jacó? Quando ele está fugindo da casa do pai dele, ele tem um encontro com Deus e ele começa a dizer: ora, Deus, se o Senhor me abençoar nessa caminhada que eu vou fazer, se o Senhor me fizer voltar para a casa do meu pai, se o Senhor fizer, então tu serás o meu Deus. Esta é a fé pragmática. Essa é a fé dos evangélicos. Esta é a fé que desagrada a Deus. Qual a outra figura? A fé dos discípulos, representada muito bem pelo profeta Abacuque. A fé dos discípulos é aquela assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja boi nos currais, ainda que a vide não produza os seus frutos, ainda que nada aconteça do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu quis, nele esperarei. É essa fé que nós, como discípulos de Jesus, precisamos desenvolver, uma fé madura, que anda com Deus do jeito de Deus, que anda com Deus, não para fazer de Deus um meio para chegar a um fim. Por isso que os evangélicos estão doentes. Deus não os satisfaz, porque Deus não é o fim em si mesmo a eles. Se Deus for o fim em si mesmo a nós, não há nada que falte para mim e para você. Então, com quem você tem andado? Com os amigos de boteco? Eles não vão preencher o vazio que lhe falta. Com quem você tem andado? Com as prostitutas da boate? Elas não vão satisfazer você. Com quem você tem andado? Com as drogas da boca? Elas também não satisfarão os desejos do seu coração, porque só Deus é capaz de preencher e de nos satisfazer em Cristo Jesus. Ande com Deus, escolha, pois, Deus, e serás bem-sucedido. E a terceira parte do texto: já não foi encontrado. Aqui tem uma revelação profunda. Se você entrou aqui achando que tudo acaba aqui, essa parte do texto está dizendo da imortalidade. A vida não acaba aqui. A vida sequencia. Estes homens foram tirados vivos. Quando digo estes homens, estou dizendo de Enoque
E um texto de 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, também menciona um outro homem que foi levado para o Senhor vivo, Elias, para mostrar a nós, irmãos e irmãs, que a vida, a morte não é um fim em si mesma. O autor aos Hebreus diz no capítulo 9, no verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se ao juízo. Você tem dúvida da existência depois da morte? A meu ver, a maior prova da imortalidade são esses dois textos de pessoas que foram levadas vivas para o Senhor, para mostrar o quanto isto é real. E o Senhor Jesus ilustra essa diferença, esses dois lugares, na parábola de Lucas 16, do rico e o Lázaro. Diz que o rico morreu e foi levado para o Hades, para o inferno. E de lá em tormentos pedia para que aquele pobre, o Lázaro, que havia morrido e tinha sido levado ao seio de Abraão, molhasse pelo menos a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua. Eu quero te dar um conselho. Não espere morrer para se deparar com o justo juízo de Deus. Deus te ama. Deus enviou Jesus e descarregou em Jesus toda a ira por causa do meu pecado e do seu pecado, para que através de Jesus Cristo nós pudéssemos ser renovados, ser vivificados. Através de Jesus Cristo foi desenhado o plano da redenção. Em quem você está? Em quem você está? A consequência de andar com Deus é ser levado por Deus. E aqui fica claro como eles foram levados. Eu concluo com a própria conclusão de Moisés. Você vê um versículo com 3 expressões apenas e com revelações profundas. Como estes homens foram levados? Pois Deus o havia arrebatado. E eles foram arrebatados vivos. Mas vão voltar para morrer. Eles são as 2 testemunhas, lá do Apocalipse. A Bíblia precisa se cumprir também na vida deles, porque o salário do pecado é a morte, eles pecaram, voltarão para morrer, estão aí de lição para mim e para você, dizendo que vida após morte existe, que Deus virá, como Deus arrebatou estes homens vivos, nós também seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Seremos tirados. Eu quero concluir com Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque não se entristeçam, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sabe aquelas pessoas que não creem na vida após a morte, que não esperam o arrebatamento do Senhor? Elas não têm essa esperança, elas são cegas para este evento e este ato que há de acontecer. E Paulo está dizendo: olha, vocês que estão no Senhor, não sejam ignorantes a isso. Verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E olha como ele termina: consolem-se uns aos outros com essas palavras. A única certeza que temos é essa: vivos ou mortos, nós nos encontraremos com Ele. Ele virá nos buscar. Se estivermos mortos, nós ressuscitaremos primeiro, para juntos sermos arrebatados com aqueles que estiverem vivos. Você tem essa certeza? Deixe-me fazer uma pergunta. Ainda que o arrebatamento não acontecesse hoje, mas o desejo nosso era que ele fosse hoje, agora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se não fosse hoje, e você fechasse os seus olhos para esta vida, de que lado você estaria? Do lado da geração que andou com Deus ou do lado da geração que desprezou Deus? Então, nesta noite, o Espírito Santo lhe chama para caminhar com Deus. E caminhar com Deus é do jeito de Deus. Foi isso que Jesus disse: Pai, esta é a minha vontade, que eles te conheçam a ti como o único Deus, e a mim como aquele que enviastes. Esta é a fé que agrada a Deus, a fé no que Jesus fez. E eu fico muito feliz por aqueles que se batizaram, porque eles professaram essa fé. E estão dispostos a seguir este Jesus, andar com este Deus, do jeito deste Deus, e não do jeito que eles andavam antes. Você está disposto também nessa noite? Se o Espírito Santo está te chamando, você está disposto a entregar a sua vida, o seu coração a esse Deus e andar com Ele? Ele quer andar com você. Agora, a pergunta é inversa: você quer andar com Ele? E se você quiser, saiba que é só porque Ele colocou também a semente no seu coração. Ele é que te chama.